Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui hoje para conversar com vocês sobre o tema posso ser demitido por faltar ao trabalho? Então você que está aí agora, que faltou ao seu trabalho, você que é meu aluno, que está diante dessa situação, a dúvida é muito simples, muito pontual a nossa aula de hoje. Professor, eu posso faltar? Né? Tá, se eu faltar, cabe justa causa, cabe advertência? Como funciona isso nesse sentido? Tá certo? Então, me acompanhe aqui nessa videoaula integralmente. No finalzinho tem alguns pontos importantes que precisam ser destacados. Tá bom? Vamos lá, me acompanhe aqui nessa videoaula de hoje. Pois bem, já vimos aqui o tema da aula de hoje, né? Vocês já viram aqui no nome do vídeo, né? Posso ser demitido por faltar ao trabalho? A dúvida é essa. Eu posso ser mandado embora por faltar ao trabalho? Beleza. Nessa premissa, torna necessário destacar dois pontos importantíssimos. O que é falta e o que são faltas justificadas e faltas injustificadas. Então, ou seja, quando eu estou justificando a falta e quando eu não estou justificando a falta. Então, por exemplo, eu posso faltar na empresa porque eu fui, por exemplo, eu me casei final de semana, né? Então estou na minha licença gala, por exemplo, né? Esse é um exemplo de falta justificada, certo? Ou também eu posso faltar porque, por exemplo, eu estou de ressaca num dia, né? Perdi o ônibus, não fui trabalhar. Isso é um exemplo de falta injustificada. Então, primeira coisa a tomar cuidado esses dois, né? Esses dois pontos aqui. Vamos começar aqui então, ó. Primeiramente, faltas justificadas versus faltas injustificadas. Vamos começar aqui com as faltas justificadas. Veja, meus queridos, lá no artigo 473 da CLT, tem um rol taxativo de hipóteses em que o empregado pode faltar e não vai gerar nenhuma advertência, nenhum desconto salarial, nem tampouco uma justa causa, por exemplo, por esse motivo. Tá? Então, vamos sacar aqui alguns casos, são vários incisos, tá? Então, por exemplo, ali, ó, até 2 dias em decorrência do falecimento de descendente, né? Cônjuge ascendente, descendente, né? Tá ali, ó, no primeiro inciso, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge descendente e ascendente, irmão ou pessoa declarada em seu TPS, até 3 dias em virtude de casamento, por 5 dias consecutivos em caso de nascimento, enfim, e vai ali, ó, até chegar até 3 dias. Então, aqui, ó, eu só encurtei o artigo, tá? Ele vai até o inciso 22 ali, tá? Perdão, até o inciso 12, né? Da CLT. Então, são vários casos, eu só encurtei aqui. Então, faz o seguinte, já abre aí agora o seu Google, né? Coloca ali 463. Olha ali sim, no caso, se a falta que você faltou no trabalho hoje foi baseada em algum desses motivos. Por exemplo, está aqui, doação de sangue. Posso faltar? Posso. Atestado médico, posso faltar? Posso. São faltas justificadas. Beleza? Sendo uma falta justificada, não pode ocorrer qualquer desconto em minha folha de pagamento. Posso descontar minha folha de pagamento? Não. É uma falta justificada. Mas o trabalhador deve comprovar tal situação. Não é só chegar e falar assim, oi RH, tudo bem? Seguinte, RH, o meu irmão faleceu. E eu faltei esses dias por causa disso. Não, tem que ir lá e comprovar, levar lá o óbito, né? Levar a certidão de óbito, né? No RH e comprovar a sua ausência. Fui doar sangue também. Fui fazer vestibular também. Enfim, isso são faltas justificadas que devem ser comprovadas. Beleza? Deixa eu passar a câmera aqui, ó. Faltas justificadas não cabe qualquer rescisão contratual. Repito, faltas justificadas que estão no artigo 463 não cabe a possibilidade de rescisão do contrato de trabalho. Né? Eu sei que tem algum empregador aí agora que fala assim, não, mas o empregado vive faltando porque está doente. Ele pode faltar? Pode. Professor, mas ele falta muito. As hipóteses do artigo 463? Sim, não pode dispensar o sujeito. Tanto é assim, pessoal, caso o empregador dispense você motivado exclusivamente por essas faltas justificadas, isso é uma dispensa discriminatória, não pode ser feita essa dispensa. Né? Isso são faltas justificadas, que o legislador me autoriza a faltar.
logicamente, não cabe nenhuma possibilidade de justa causa, sem justa causa, não pode ser feita a dispensa do empregado por esse motivo, por faltas justificadas. Beleza? Show de bola? Simples aqui, né? Beleza. Mas vamos lá. Faltas injustificadas. São as faltas que não estão no artigo 473 como regra geral. Não está aqui no artigo. Então, por exemplo, faltei porque não quis trabalhar. Faltei porque fui fazer entrevista de emprego em outra empresa, por exemplo. Faltei porque não quis, porque eu quis. Ok. Isso são faltas que não têm justificativas. Nesse cenário, cabe ao empregador descontar esse dia trabalhado. Ponto. Mas, professor, cabe rescisão de contrato? Vamos por parte. Primeira coisa, quais as punições que o empregador pode aplicar a você por faltar ao trabalho de forma injustificada? Veja, não perca o desenvolver da aula. Nós estamos conversando sobre faltas, agora, nesse momento, sobre faltas injustificadas. Então a dúvida é a seguinte, qual que é a punição que o empregador pode me aplicar? Primeira punição que ele pode aplicar, uma advertência verbal, né? Faltei ao trabalho de forma injustificada, né? Por que você faltou? Faltei porque eu quis, eu tenho liberdade, não quis trabalhar, era meu aniversário, por exemplo, né? Não está lá aniversário, não pode faltar, né? Era aniversário da minha avó, do meu avô, faltei, fui viajar, faltei, beleza. Ok. Primeira punição que o empregador pode te dar é uma advertência. Essa advertência é como se fosse assim, cara, se toca, não faz mais isso. A finalidade, o conceito, a grosso modo, a advertência é isso. Não repita esse ato, né? Veja, eu estou te advertindo. E essa advertência pode ser verbal. Chega e fala assim, oi Pedro, tudo bem, Pedro? Tudo bem. Faltou ontem, né? Faltei, cara. Enfim, faltei porque estava... Eu inventei uma desculpa, porque era aniversário do meu cachorro, né? Pô, é uma falta injustificada. Ok, ele me dá uma advertência. Não faça mais isso, não se repita essa conduta. Mas se quiser, ele pode fazer uma advertência escrita também, né? Mandar ali, advertência escrita para o Pedro, né? Por ele faltar ao trabalho. Tá aqui a advertência escrita para você. O Pedro se nega a assinar a advertência. Pode, ninguém é obrigado a assinar. Ok, o empregador pega duas testemunhas e assina a advertência. Tá aqui a advertência bonitinha para você. Certo? Então a advertência é a pena mais simples, né? É a mais tranquila de todas. Mas não se toca, não faça mais isso, tal, né? O empregador, caso ele queira, pode fazer isso. Beleza, o falta de trabalho, o empregador pode dar essa primeira punição, que é a advertência. Mas caso ele queira, ele pode dar uma segunda advertência, uma segunda punição, uma punição mais pesada, que é a suspensão do contrato. Então, por exemplo, faltei ao trabalho. Olha, você é o médico da empresa, você faltou ao trabalho, tivemos que remarcar todas as cirurgias. Você faltou 2, 3 dias, uma falta injustificada, não teve motivo nenhum para faltar. Ok, eu vou te dar uma suspensão contratual. Neste caso, né, o contrato fica suspenso por até 30 dias. Até 30 dias eu vou para casa e fico em casa de molho, né? Aguardando suspensão. Pode ser 2 dias, pode ser 3 dias, pode ser 4 dias, enfim. Né? Dúvida muito comum, professor, quando tem a suspensão, eu recebo salário ou não recebo salário? Lógico que não recebe salário, né? Porque se fosse assim, não era uma punição, né? Era algo benéfico. Imagina, receber para ficar em casa, é quase umas férias, né? Não, então você não recebe salário nesse período. Então, se eu faltar ao trabalho de forma injustificada, o empregador pode aplicar uma suspensão para você. Beleza? Além disso, o artigo 471 destaca que quando eu voltar da suspensão, eu vou ter garantido todos os direitos quando eu voltar. Então, fiquei lá afastado por 20 dias. Suspensão, peguei um gancho, porque faltei. Ok, 20 dias. Quando eu voltar, nessa situação, quando eu pisar na empresa, todos os direitos que eu tinha, que ocorreu na empresa, eu vou ter direito. Como, por exemplo, vamos pensar que nesses 20 dias aumentou o salário de todos os empregados. O meu também vai aumentar. Aumentou o vale-refeição. O meu também vai aumentar. Então, ou seja, é assegurado, quando eu ficar afastado, quando eu retornar, né, para o trabalho, eu vou ter direito a todos os direitos pertinentes nesse período. Tá certo? Tudo bem? Então, essa é a segunda tipo de punição. Então, a primeira é uma advertência, a segunda é uma suspensão. Beleza. E agora vem a mais pesada de todas, né? A mais forte, a mais, né? A justa causa, certo?
o empregador também pode aplicar uma justa causa para você por faltar ao trabalho, certo? Neste caso aqui, ó, o fundamento legal é o artigo 482, a linha E. Acompanha ele comigo, ó. Constitui injusta causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador e a desídia no desempenho das respectivas funções. Como assim, professor? Desídia. Desídia, nesse caso aqui, o que significa a desídia, né? Eu gosto de trazer como se fosse um silogismo, né? É quando o empregado não veste a camisa da empresa, sabe? Um empregado que chega atrasado, que falta ao trabalho, que não bate meta simples, sabe? Fica no celular, jogando no celular, não atende o cliente, com preguiça, sempre com preguiça, fica dormindo no trabalho. Tudo isso é exemplo de desídia. Isso, então, a falta ao trabalho, ele está aqui dentro. Pode ser punido por justa causa neste caso. Certo? Beleza? Então, portanto, o empregador pode aplicar para você 3 tipos de punição. Uma simples de advertência, uma suspensão média, a média é a suspensão, e a mais pesada é a justa causa. Certo? Beleza? Bom, destaco ainda um ponto muito importante para vocês. Eu vou até olhar para essa câmera aqui, que eu acho que isso vale a pena destacar com vocês. Veja, eu não posso ser punido pelo mesmo ato praticado por punições distintas. Como, por exemplo, o empregador chega atrasado hoje, faltei ao trabalho. O empregador vai me dar uma advertência verbal ou escrita. Ele me dá uma advertência. Depois o empregador pensa mais um pouco e fala, nossa, poderia dar uma justa causa para ele. Pode mudar? Não. Se o empregador te comunicou a advertência, é essa advertência que vai ficar. Certo? Eu não posso dar uma dupla punição pelo mesmo ato praticado. Certo? Não posso mudar depois. Ah, não, vou aplicar justa causa agora. Não pode. Deu advertência? É advertência. O empregador espera ele faltar novamente para aplicar uma nova pena mais branda, mais pesada. Tá certo? Beleza? Então, se eu pratiquei o ato, eu não posso punir ele com uma advertência, uma suspensão, uma justa causa. Não, é um ou é outro. Repito, é a advertência, é a suspensão ou é a justa causa. Ponto. Não cabe as 3 penas para o sujeito, cabe nulidade se isso ocorrer. Beleza? Ok. Voltando para cá ainda, pessoal. Muito bom esse ponto, né? Fique atento a isso. Professor, mas a justa causa é muito pesada. Eu li uma vez que tinha que dar umas 3 advertências para depois a justa causa. Tem isso? Não, tá? Não tem isso. A justa causa, ela pode ser aplicada até se você faltar ao trabalho. Professor, mas uma única falta, veja, tem que ser razoável essa justa causa. Como assim razoável? Por exemplo, ó, eu nunca cheguei atrasado. Trabalho aqui há 8 anos na empresa. Sempre cheguei no horário certinho. Um dia eu faltei de forma injustificada. Pô, né? Veja, é razoável uma justa causa? Vocês estão em casa? Lógico que não, né? Não é razoável. Pô, faltou só uma vez. Ninguém de ferro, 8 anos trabalhando. É razoável uma advertência. Ok. Professor, ele está faltando mais vezes. Beleza. É razoável aplicar uma suspensão de contrato. Mas não aplicar uma justa causa. Certo? A justa causa, então, a falta tem que ser uma falta que causou um grande abalo para a empresa. Vou dar um exemplo, que eu sempre dou esse exemplo. Imagina assim, ó, um médico. O médico faltou ao trabalho de forma injustificada e ficou com a chave da empresa, do próprio hospital, e causou a morte de vários pacientes. Olha que pesado isso. Certo? Causou a morte de vários pacientes, a sua ausência de forma justificada por 2 dias, porque ele estava com a chave do laboratório. Pô, professor, essa única falta cabe justa causa? Eu vejo que cabe. Eu vejo que é razoável uma dispensa dessa. Né? Veja, então, é razoável, porque afinal ele causou um dano gigantesco, não só para o hospital, mas também para a vida dessas pessoas. Então não pense você que é porque eu faltei uma única vez, não cabe justa causa. Cabe sim justa causa para você. Tá bom? Então, desde que seja razoável justa causa. Por isso que é tão comum, né, a mídia, né, falar assim, ó, dê uma advertência primeiro, dê uma justa causa, dê uma suspensão e depois a justa causa. Por causa disso. Né? Porque cheguei atrasado um dia, dou a simples advertência. 2 dias, advertência. 3 dias, advertências. 4 dias, suspensão. Pô, na 7ª vez que você falta, eu posso dar justa causa. É razoável, não é razoável? Pô, o cara faltou em menos de 2 meses, faltou 6 vezes.
É razoável a justa causa? Sim, faltou de forma justificada várias vezes no trabalho. Né? Aí pode ser justificado. Então, por isso que tem essa premissa, mas veja, mas não é obrigatório ter isso, não é obrigatório dar advertência para depois da justa causa. Isso não existe, mas pode gerar esse efeito, tá bom? Então, fique isso já anotado, que é possível sim você faltar ao trabalho e caber a rescisão do contrato por justa causa, neste caso, desde que seja razoável, né, proporcional essa pena. Beleza? Ok. Continuando aqui ainda, pessoal, ó. Professor, e se a falta for por muitos dias? Um exemplo aqui, ó, é o abandono de emprego, né? Artigo 482. Diz assim: constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho, do trabalho pelo empregador, o abandono de emprego. Professor, qual é o abandono de emprego? Abandono de emprego é quando você falta 30 dias consecutivos, mais 30 dias consecutivos, ao trabalho. Isso presume-se abandono de emprego. Então veja, se eu faltar até 30 dias, deside, de forma justificada. Mais 30 dias, abandono de emprego. E a mesma situação, tem que ver se é razoável a aplicação da justa causa para esse empregado. Tá certo? Professor, e as minhas férias eu perco também? Perde, tá? Pode perder. É muito comum se você achar, até que é um bônus aula de hoje, se eu faltar em trabalho, também me acarretará as férias eu vou perder nesse sentido. E a CLT colocou assim, ó, acompanhe comigo no quadro, por favor, ó. Se eu faltar entre 6 e 14 dias, eu vou ter 24 dias de férias. Se eu faltar de 15 a 25, eu vou ter, tá ali, ó, 18 dias de férias. 24, 32, 12 dias. Mais 32, 33 em diante, eu vou ter somente, né, colaborador perde direito às suas férias. Então, se você faltar ao trabalho, você perde as suas férias. Por exemplo, se eu só faltar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, tudo bem, não perco nada. Mas se eu faltar de forma injustificada, tá? Mais de 6 vezes, né, começa a ter ali a perca dos dias das suas férias. Beleza? Tudo bem? Ó, então conversamos hoje especificamente se eu faltar ao trabalho, né, falta ao trabalho, cabe rescisão do contrato de trabalho? Já adianto que sim, é possível sim, desde que seja razoável, a dispensa por justa causa no caso. O empregador pode dar 3 tipos de punição. A punição, uma simples advertência, uma justa causa ou uma suspensão no contrato de trabalho. Então eu repito, advertência, suspensão ou justa causa. Justa causa é a pena mais pesada de todas. Neste caso, tem que ser razoável. Se eu faltar só uma vez no trabalho, nos últimos 2 anos, último 1 ano, nos últimos 8 meses, não cabe justa causa. Só se a minha ausência causou um abalo gigantesco para a empresa. Como, por exemplo, né, você é um médico, você é um engenheiro, não foi na obra, né, faltou o trabalho, faltou o cálculo lá, acabou caindo o edifício. Opa, cabe justa causa, porque razoavelmente o dano, o prejuízo, né, o abalo para a empresa foi gigantesco. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!